O texto tem uma certa coerência interna. Agora, o que me impressiona é que se a gente entregasse isso para alguém que ignorasse a situação do Brasil, falasse assim, lê isso aí, do que essa pessoa está falando, a pessoa leria e diria, não sei. Um chefe da nação que perde tempo escrevendo um troço como esse, ou ditando as linhas gerais de alguém que vai redigir um troço como esse, considerando as urgências do Brasil, obviamente está perdido. E obviamente está se ocupando de questões secundárias e deixando o principal de lado. Vamos lá. Não vou aqui ler a carta toda, nem ler minha resposta toda, mas pegar aspectos. Diz ele, né, falando sobre o seu governo, sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não é verdade. O presidente prestigia manifestações em defesa do fechamento do Congresso e do Supremo, ameaça política com a intervenção das Forças Armadas, apoia grupos que discriminam minorias e incentivam a intolerância, deu início ao desmonte das políticas ambientais sensatas, o que custa caro para o Brasil lá fora e já está custando, sob o pretexto de combater exageros ambientais, prejudica, portanto, a economia brasileira, incentiva a invasão de terras indígenas, agride bens protegidos pela Constituição, com uma política e um discurso verdadeiramente homicidas em relação à pandemia, à Covid-19, confessa que está facilitando o armamento da população com vistas a uma guerra civil. Que isso não tem nada a ver com a autodefesa. Portanto, não prestigia a Constituição. É mentira. Ao contrário. E insisto, faz tudo isso de moto próprio. Toma a iniciativa de fazer. Não está respondendo à oposição. É uma decisão. Aí diz que venceu a eleição em 2019, 2018, né? Assumido em janeiro de 2019, é verdade. Colocamos um fim ao ciclo PT-PSDB. Esse ciclo não existe, isso é uma invenção. Isso é uma mentira. O que quer dizer ciclo PT-PSDB? Eu sei, o próprio Paulo Guedes já falou disso. Seria o ciclo dos governos de esquerda, dos governos socialistas. Isto é uma mentira, isto é uma bobagem, isto é uma falácia. Então o presidente que dissesse, vencemos os defeitos do PSDB e os defeitos do PT. Mas quais são eles? Falar como ele falou, ele pode simplesmente então estar repudiando o plano real do PSDB, que salvou o Brasil? O senhor foi contra? E foi, né? Foi. Referindo-se às privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, o então deputado Jair Bolsonaro disse que o presidente mereceu ser fuzilado. E no caso do PT, o senhor foi contra a ampliação das políticas sociais? O senhor, inclusive, agora vai sequestrar o programa Bolsa Família para mudar de nome? De que ciclo? Trabalhamos por reformas necessárias, adotando a economia de mercado, porque o Brasil não era uma economia de mercado antes da sua chegada ao poder? Segue. Reduzimos os índices de criminalidade. Mentira. A redução veio do governo Michel Temer. Não foi do seu governo. Vocês não fizeram nada, não há uma única política concreta para a redução da violência. A redução da violência que houve foi em razão de medidas adotadas pelo Michel Temer. Eu estou passando uma informação aqui, não uma opinião. Os índices pré-Covid-19 já haviam voltado a crescer. Procurem lá a informação. Porque, obviamente, com a facilitação da circulação de armas e o incentivo à violência policial, os índices já haviam voltado a crescer.
Tiramos o Estado das costas de quem produz e sempre nos posicionamos contra quaisquer violações da liberdade. Do que ele está falando exatamente? Do que ele está falando exatamente? Que imposto foi reduzido efetivamente? Tivemos muitas promessas. O que é tirar o Estado das costas do indivíduo? É querer tirar radar de estrada para aumentar o número de mortos? Como, aliás, o Sérgio Moro admitiu que aconteceu? Só que ele admitiu que aconteceu só depois que saiu do governo, né? Que é outro. Evidentemente, nem todo crítico do governo Bolsonaro é um bom crítico do governo Bolsonaro. Aí diz ele, que é o trecho mais gostoso da carta, que é o que eu mais gostei de desmontar. Eu adoro pegar essas falácias e ir lá e jogar números na cara das pessoas. O governo tem um monte de prosélito preguiçoso. É gente que só tem ideologia, mas não senta o traseiro na cadeira para estudar. O nome disso é vigarice. Diz ele que o que os adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam aqui, ó. O que eles apontam não passam de... não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo. Fora a gramática troncha, que seria conservador. Defina conservadorismo, presidente. O que é conservadorismo? Eu quero saber. O que é conservadorismo? É ser contra casamento gay? É ser contra políticas afirmativas de minorias? Isso é conservadorismo? Não, isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo quando não é burrice. E aí diz, vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido de nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas. Nunca houve governo socialista no Brasil. É mentira. Isso é para enganar aqueles idiotas que vão lá no gargarejo no Palácio da Alvorada. Isso é para enganar imbecil de grupo de WhatsApp. Fala, também é o governo socialista do Brasil. Que governo socialista, ô babaca? Ô mentiroso, ô cretino? Precisa chamar disso? Precisa, porque é babaca, mentiroso e cretino. Como é que é? Aboliram o conservadorismo? Ô Fábio Cuba, vamos pegar aqui os evangélicos, por exemplo, como um sinal, uma evidência de conservadores no Brasil, porque são. Os evangélicos são conservadores de costumes. Porque o conservadorismo de que eu trato e de que trata a literatura política é outro conservadorismo, não esse. Mas vamos pegar os evangélicos como um grupo conservador, para o qual o Bolsonaro vive falando. Lembrando sempre que, claro, os evangélicos não formam uma unidade, eles têm diferenças. Mas, de qualquer modo, no conjunto dos valores, são conservadores. Então vamos ver o que aconteceu com os evangélicos durante os governos que o Bolsonaro chama socialistas. Vamos ver como os evangélicos, nossa, como eles foram perseguidos, né, pelos governos que o Bolsonaro diz socialistas, do PSDB e do PT. Ô Bob, os evangélicos eram 9% da população em 1991. 9%. Fernando Henrique venceu em 94 a eleição. Eles passaram, o Fábio Scubs, sim, a 15,4% da população em 2000. Crescimento de mais de 60%. Crescimento de mais de 60% em menos de 10 anos. Saltaram, o Bob,
para 22,2% em 2010. Já estamos no governo petista. E se estima que sejam hoje, depois o IBGE nessa década parou de fazer essa pesquisa, mas o Datafolha fez, 31,8% da população. Nossa, como os evangélicos foram perseguidos no governo socialista, que o Bolsonaro chama socialista, nos governos que o Bolsonaro diz que ele chama de esquerda, os evangélicos saltaram de 9% da população para 31,8% da população. Ah, mas isso não quer dizer poder político. Quer dizer poder político, sim. Opa! A bancada evangélica hoje na Câmara tem 191 deputados, 38% dos deputados. Há mais deputados evangélicos na Câmara do que evangélicos na população brasileira. Onde é que o conservadorismo está sendo esmagado? Jair Bolsonaro. Isto é uma mentira. Isto é uma pataquada. Isso serve para enganar trouxa. Como nós não somos trouxas, e como do lado de cá não tem gente preguiçosa, presidente, eu passei uma parte da noite lendo a sua carta e sentindo o não perfume dela. Porque tem um monte de coisa que vem dessa carta que cheira muito mal. Até porque é uma carta covarde. Por que o senhor está redigindo essa carta aqui? O senhor está descontente porque o Ministério Público está investigando os seus amigos? Aí diz que os governos socialistas deixaram o país entregues à violência e à corrupção. Então ele reduziu tudo que aconteceu no Brasil à violência e à corrupção. Digamos que, sim, eu nem vou entrar no mérito das investigações, porque houve muita safadeza nas investigações e muito desvio, e muito autoritarismo e muito desmando. Mas espera aí, 2 ex-presidentes foram presos. Dois ex-presidentes presos e uma presidente caiu. Ministério Público, nomeados esses procuradores por estes presidentes, segundo a lista tríplice, elaborada pelos procuradores. Eu nem sou favorável à lista tríplice, porque não está na Constituição. Se não está na Constituição, não adianta. O senhor nomeou alguém fora da lista tríplice, promete a esta pessoa uma vaga no Supremo, como fez, de forma indevida, conta com o procurador da República claramente simpático ao senhor e não aceita uma investigação conduzida pelo Ministério Público, porque é disso que se trata. O senhor não cita aqui, mas o senhor não quer os seus amigos investigados. É por isso que o senhor escreve essa carta. Aí vai adiante e diz: suportamos todos os abusos sem desrespeitar regra nenhuma. Que abuso o senhor suportou? De que abuso o senhor está falando? Qual abuso? Liste os abusos. Aí diz que luta pela harmonia entre os poderes, apesar dos ataques concretos. Que ataque concreto? O único ataque concreto que houve ali são os ataques concretos à democracia feitos por aliados seus, que estão pedindo golpe de Estado. Atacando o Supremo. Sob o silêncio cúmplice, aliás, de procuradores da República. Daqui a pouco eu quero falar de um deles. E aí, tem uma frase deliciosa, que é própria daqueles ignorantes que o cercam ali. É o povo que legitima as instituições, não o contrário.
Depende do que quer dizer com isso. Em tese é verdade, sim. De maneira genérica é verdade. É o povo que legitima as instituições. Tanto é que a Constituição que nós temos foi feita num processo constituinte, por pessoas eleitas diretamente. Estabelecida esta Constituição, vigora a Constituição e todos se subordinam à Constituição, inclusive o povo. Eu vou ter que ensinar isso de novo. Ontem eu dei uma aula de democracia aqui para o senhor. Eu vou ter que, de novo, lembrar ao senhor que também o povo se submete à Constituição? O problema, senhor, é que o senhor chama de povo os seus radicais, os seus extremistas. E aí o senhor acha que aquilo que os seus extremistas querem tem de se sobrepor à Constituição. E isso não vai acontecer. E aí diz, por isso, atenção, a carta não diz a razão, a sua razão de ser. Por isso tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Eu sempre gosto quando o senhor separa a liberdade de Constituição, né? Eu já disse que há um traço de maluquice aqui. Mas eu gostei disso aqui, ô Bob. Tomarei todas as medidas legais possíveis. Perfeito. De um presidente eu espero que tome só medidas legais. Lembrando que o senhor já tomou medidas ilegais. Por exemplo, se o senhor ir prestigiar atos que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo, é ilegal, é crime de responsabilidade. Lei 1079. Viu? Agride a Lei de Segurança Nacional. O senhor só não é denunciado ao Supremo pelo Procurador-Geral da República porque ele é seu amigo, é seu camarada. Porque, a meu juízo, ele está sendo omisso. Isto no passado, com qualquer outro procurador, o presidente seria denunciado ao Supremo com base na Lei de Segurança Nacional. Por ameaça ao livre exercício dos poderes. Isso está tanto na Lei 1079 como está na Lei de Segurança Nacional. Portanto, o senhor tanto comete crime de responsabilidade como comete crime comum. Se o senhor vai atuar no limite da lei, perfeito. Agora, o senhor vai fazer o que exatamente em relação a esses investigados? Vai arrumar advogado para eles? Vai fazer o quê? E aí, né, presidente, eu fui obrigado a comentar até a última linha da sua carta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Considerando que o Brasil não é uma teocracia, eu encerro assim, lá no meu blog, o comentário à sua carta. Então vai lá, o senhor diz, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eu emendo, e a Constituição acima de Deus no que respeita ao ordenamento institucional. Ou Deus participa do debate? Até porque, em seu preâmbulo, o texto constitucional diz estar, aspas, sob a proteção de Deus. Respeite a Carta Magna, senhor presidente. Deus já está contemplado. Não caia na tentação de seguir a máxima dos totalitários. Aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, nem a lei. Porque não passará.